tradições aí para fé, que até hoje tem certo peso, né? A Vulgata, professor? É, Mais nova tradução? não. A Vulgata é uma das traduções mais antigas. Ah, sim. Não, achei que estavam inventando algum outro. Não, Na algumas. Igreja Católica, né, professor? Ela deve estar Não aí só. até hoje, muita Mas coisa não dela, só né? na Igreja Católica, Luiz, ela influenciou muita coisa da fé através da patrística, a cristandade, né? Essa condição de Lúcifer, essa cultura do Lúcifer, esse nome saiu de lá, né? A gente caminhou junto até 1517, né? Quer dizer, Então, até lá todo mundo era católico, né, professor? então. Daí é que a gente Mais ou separou. menos, né, Luiz? Porque sempre teve É, aquele grupo que caminhava paralelamente, né? mas era católico também, né? Ainda, Necessariamente, não, necessariamente havia alguns grupos que não se misturavam, né? Mas geralmente eram perseguidos e a Inquisição tomava conta deles, né? Infelizmente. Se você olhar o termo hoje, nós continuamos católicos. Não romanos, mas católicos. Na condição de ser universal, né? Na condição de ser universal. Eu ainda prefiro ser chamado de católico do que universal do Reino de Deus. Ó, nós vamos dar uma relembrada em algumas condições da hermenêutica, porque é muito importante, né? Depois que a gente conseguir fazer a exegese do texto, a gente tem que empregar as técnicas da hermenêutica para chegar no fim de tudo e aplicar o que a gente conseguiu interpretar em forma de um sermão, de um estudo. Então, a hermenêutica ela é essencial na interpretação da Escritura. Só lembrando a importância da hermenêutica aí. Ó, a Bíblia é um livro, todo mundo está vendo o slide, mudou, né? Sim, professor. A Bíblia é um livro incomparável. Professor, está no exegese do Novo Testamento, não mudou ainda não. Esse negócio sempre quer dar um probleminha, né? Sempre ele quer ficar estacionado. Não. Deixa eu fechar aqui. E agora? Ótimo, agora mudou. Tá ok. Então, a importância da hermenêutica na interpretação da Escritura. Esse fragmento de texto aí é extraído de um artigo que eu escrevi. A Bíblia é um livro incomparável. Ela é a palavra de Deus. Portanto, se for compreendida e aplicada corretamente, dará ao cristão a condição de se relacionar de forma correta com Deus, como destaca o grande teólogo batista Millard J. Erickson, né? Crenças doutrinárias corretas são essenciais no relacionamento entre o cristão e Deus. Então, você compreender o conteúdo da Escritura é muito importante para o seu relacionamento pessoal com Deus. Então, partindo dessa premissa, a hermenêutica ela é essencial. Nós temos que fazer uso dela. Olha só o que Roy Bezuc diz. Precisamos conhecer o significado da Bíblia a fim de descobrir sua mensagem para nossos dias. Devemos compreender seu sentido para a época antes de percebermos seu significado para hoje. Se descartarmos a hermenêutica, estaremos passando por cima de uma etapa indispensável do estudo bíblico e deixando de nos beneficiar dela. Infelizmente, tem muita gente que pula essa etapa, né? Por isso que interpreta a Bíblia de maneira
errônea, aplica de maneira errônea. Então, a gente tem que se valer dos princípios da hermenêutica, porque são essenciais para a nossa interpretação da Escritura. Ele também diz o seguinte: quando a Bíblia não é interpretada corretamente, a teologia de um indivíduo ou de toda uma igreja pode ser desorientada ou superficial e seu ministério desequilibrado. Estende demais, né? Por que que existe tanta seita, tanta igreja problemática? Justamente porque interpreta a Bíblia de maneira incorreta. Então, consequentemente, o resultado disso é uma teologia desorientada, superficial, errônea e assim sucessivamente. Só lembrando, o que é hermenêutica? Virkler diz que é a ciência, a arte de interpretação bíblica. O Grande Dicionário Unificado da Língua Portuguesa faz as seguintes definições. Primeiro, a arte de interpretar os textos sagrados ou livros antigos. Segundo, a arte de interpretar leis. Então, essas definições descrevem seus principais campos de atuação, ou seja, a hermenêutica ela é usada no campo da religião, da literatura e do direito. Então, quando você fala a palavra hermenêutica para quem é da área do direito, ele vai saber do que se trata. Na condição da literatura e da religião, geralmente, é para a condição de interpretar textos antigos e textos que consideramos sagrados. Professor, Fala. assim, inclusive assim, na área do direito, né, eu não entendo nada não, mas eu vejo muita gente comentar, a doutrina é essa, a doutrina, quer dizer, também retira-se a doutrina, né? Da hermenêutica no direito, retira-se a doutrina do direito. Né? E há um conceito de hermenêutica jurídica muito forte. Só que, quando se ouve a palavra hermenêutica, automaticamente a maioria dos ouvintes já pensa na Escritura Sagrada. Olha só o que Moisés Silva diz. Seu significado tradicional é relativamente simples. É a disciplina que lida com os princípios de interpretação. Alguns escritores gostam de chamá-la de ciência da interpretação. Outros preferem falar de arte da interpretação. Deixando de lado essas diferenças de perspectiva, o interesse básico da hermenêutica é claro o suficiente. Deve ser acrescentado, entretanto, que quando os escritores usam o termo, na maioria das vezes, o que eles têm em mente é a interpretação bíblica. Mesmo quando é outro texto que está sendo discutido, a Bíblia provavelmente assoma por trás, aquilo que eu tinha dito na fala anterior. Geralmente, quando se trata da hermenêutica, na maioria dos casos, o pessoal entende que está ligado a uma condição de interpretação da Escritura. Então, nós vamos aí dar uma relembrada nas tarefas da hermenêutica. De acordo com o Dr. Zuck, o que faz com que a Bíblia seja um livro difícil de entender é o fato de ser um livro antigo. Com base nesse princípio, ele destaca que alguns problemas distanciam o leitor da Escritura de sua interpretação correta. Ele chama esses problemas de abismos. E destaca que a hermenêutica tem a tarefa de dar suportes para o leitor e intérprete da palavra de Deus transpor esses abismos. Primeiro abismo, o abismo do tempo. Nós temos textos aí que remontam alguns milênios, né? Então, como que você pega um texto que foi escrito lá na época de Moisés e quer interpretar ele pensando nos conceitos da atualidade? Não tem jeito. Então, o primeiro abismo, esse abismo cronológico, há uma distância temporal enorme entre os fatos, os registros e nós. Porque nem tudo que aconteceu foi relatado e registrado automaticamente. Então, há um grande problema aí. Então, refere-se à lacuna temporal que existe entre os acontecimentos registrados pelos autores humanos, seus primeiros leitores e a atualidade. O abismo do espaço, a condição geográfica.
Ou seja, é imprescindível para o intérprete da Bíblia entender todos os aspectos da geografia dos lugares onde se deram os fatos que foram registrados na Escritura. Quando se trata de geografia, não é só a condição do espaço, da localidade, não. Trabalha-se aí várias coisas. Costume clássico de alguns autores, e infelizmente que não estudam e pregadores, é cometer grandes erros em relação à geografia da Terra Santa, né? Aquele problema do peixe que tragou Jonas e o vomitou na praia de Nínive, né? Que praia é essa? Se Nínive não tem praia. A praia mais próxima de Nínive é quase 600 quilômetros. Isso é um erro crasso que muitos cometem, né? E quando se fala da condição geográfica, a gente tem que estar atento. Você vai estudar, ó, Jesus saiu da Galileia, foi para a Judéia, Samaria. Você tem que saber e entender qual foi o percurso que Jesus fez, as viagens missionárias de Paulo, e assim sucessivamente. O abismo também dos costumes, a condição cultural, né? Não tem como eu interpretar uma condição cultural daquela época nos termos da cultura da atualidade, gente. Eu preciso me reportar para aquela época. Eu preciso de voltar para aquele tempo estudando para entender a condição da cultura, o tipo de roupa que se usava, o valor, né, das roupas, as condições de língua, idiomas, das várias etnias ali, que são representadas em todos os textos da Escritura, né? Os povos. Então, tem muita coisa para se estudar. Então, Professor Kleuber, fala. só fazendo uma observação aqui, um dia desses, eu não sabia. Eu sei que tudo tem simbologia na Bíblia, mas eu não sabia aquela simbologia do lenço dobrado no túmulo de Jesus. E se eu falar para você que aquilo lá é a maior falácia, aquilo é mentira. Aquilo é mentira? Diz que os judeus têm esse costume de usar o lenço dobrado quando eles vão voltar nas refeições. Aquilo é uma falácia? É uma falácia Irmão? Terrível, né? Bonitinho, pois né? É, eu ouvi uma pregação sobre isso. Então, é uma falácia, Uma pastor? falácia terrível, aquilo é mentira. Misericórdia. O povo acha bonitinho, por isso que a gente tem que estudar direito, Silvana, para a gente fugir dessas condições. Pois é, porque eu fiquei observando isso, eu disse, eu nunca ouvi falar isso, será que é eu que estou sabendo de menos aqui? Não, é quem pregou que está sabendo demais, sabe? Mas está sabendo demais errado. Pois aquilo é uma falácia, aquilo é uma falácia. A primeira vez que eu li aquele texto, eu fui pesquisar sobre isso, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Outra coisa interessante que o senhor falou ali do abismo geográfico, por exemplo, quando diz que Jesus saiu da Galileia e foi para Samaria, né? Aí uma das coisas do Evangelho fala que ele passou pela Samaria, mas ele não precisava ter passado pela Samaria. Aí, quando a gente observa no mapa da época, a gente entende que realmente tinham dois caminhos. Mas ele não precisava passar pela Samaria. A condição é que ele queria passar, era providencial, né? Ele queria, mas existia um outro caminho que os judeus usavam. Se ele quisesse ignorar o caminho para Samaria, ele dava uma volta mais longa, né? Aí quando ele ia pela Pérea, né? Quando a gente observa no mapa, a gente entende isso aí, que ele queria passar, né? Por exemplo, aquela condição dos hebreus terem saído do Egito quando fizeram a transposição do mar. Quando a gente vai estudar a topografia do lugar e ver aonde eles passaram ali, né, é muito interessante. Então, é muito importante a gente estudar a condição geográfica, a condição cultural. E temos também o abismo do idioma. No caso aí, a escritura ela foi registrada em hebraico, pequenas partes em aramaico e o Novo Testamento em grego. Então, esse é o abismo linguístico, o abismo do idioma.
Nós precisamos estudar para aprender o hebraico, aprender algo de aramaico e aprender o grego para a gente fazer uma boa exegese, né? Tem gente que desconsidera totalmente esse tipo de estudo, mas não é aconselhável. Você tem que ter, no mínimo, uma noção para você entender algumas nuances da escritura. Então, as diferenças entre os estilos e formas de escrita daquela época e os estilos e as formas de escrita do mundo ocidental da atualidade. Então, eu não posso, de forma alguma, pegar um conceito que foi escrito numa determinada língua naquela época e querer aplicar ele da mesma forma que é aplicada no meu idioma, né? Não dá. E o abismo espiritual, que é o sobrenatural. O homem finito não pode compreender plenamente o infinito. Então, nesse quesito aí do abismo espiritual, né, você tem que estar se relacionando com Deus. Com exceção ao abismo espiritual, todos os outros só poderão ser transpostos através do uso dos princípios hermenêuticos. O espiritual não. O espiritual é a vida devocional, é a piedade cristã, a sua dedicação às coisas do alto. Agora, para resolver os outros abismos, só os princípios da hermenêutica. Primeiro passo da hermenêutica, a exegese. É o que nós vamos estudar durante todo esse período. Então, de acordo com o Dr. Zuck, a exegese pode ser definida como a verificação do sentido do texto bíblico dentro de seus contextos históricos e literários. A gente vai falar sobre isso o tempo todo. Como já foi descrito anteriormente, antes de descobrir a mensagem da Escritura para a atualidade, é preciso descobrir qual foi sua mensagem para a época em que cada um de seus textos foi escrito. Por esta causa, a exegese é o primeiro passo na interpretação das Escrituras. Ela começa com a observação minuciosa de cada detalhe que o texto possa oferecer, pois nada no texto deve ser considerado sem importância, pois o propósito inicial é entender qual era a intenção do autor ao escrever o texto. Em seguida, ela procura entender a mensagem que o autor escreveu dentro dos contextos histórico e literário. Essa tarefa geralmente é realizada por especialistas, ou seja, por peritos em exegese. Enfim, é preciso ter um preparo específico para realizá-la. Porém, isso não quer dizer que quem não seja um especialista no assunto não possa fazer uma boa exegese. Nós vamos entender isso agora direitinho. Gordon Fee, ele diz o seguinte: não é necessário, no entanto, ser um perito para fazer boa exegese. Na realidade, todos são exegetas de algum tipo. A única questão real é se você vai ser um bom exegeta. Quantas vezes, por exemplo, você ouviu ou disse o que Jesus queria dizer com aquilo foi? Lá naqueles tempos, tinham o costume de... Então, são expressões exegéticas. Você já estava fazendo exegese mesmo sem saber. A condição é saber se você estava sendo um bom exegeta ou não, né? Então, olha só. Não obstante, o leitor que não é um perito na interpretação bíblica necessita de auxílio externo para realizar sua exegese. Ele deve considerar que os textos bíblicos foram escritos em idiomas que possuem suas próprias regras linguísticas, fonologia, morfologia e sintaxe, e que elas não são equivalentes às da sua língua. Também precisa levar em conta que os elementos históricos, culturais e geográficos aos quais está acostumado não são iguais aos que estão registrados na Escritura. Sendo assim, para realizar uma boa exegese, precisará de algumas ferramentas específicas. Gordon Fee destaca algumas ferramentas indispensáveis para auxiliar o leitor a fazer uma boa interpretação. Ele começa com um bom dicionário da Bíblia. Você tem? Se não tem, tem que dar um jeito de baixar um, adquirir, né? Um bom manual bíblico. Necessariamente, dicionários são diferentes de manuais da Bíblia. Uma boa tradução
e bons comentários. Professor, Oi. aí é que está a questão, aqui, assim, que eu sempre tive dificuldade, assim, eu quero encontrar um comentário bom, um dicionário bom, mas eu não sei. Não, Alguém, eu entendeu? vou dar algumas Alguém dicas vai aí. ter que falar para a gente o que é bom. Eu vou dar algumas dicas para você. Ó, Millard J. Erickson também destaca alguns instrumentos e métodos que são essenciais para o intérprete realizar sua exegese. Esses instrumentos incluem concordâncias, comentários e, para quem conhece as línguas originais, os textos bíblicos, gramáticas e léxicos. Hoje, além dos recursos impressos, nós temos os digitais, né? E não são poucos. Temos sites, e-books, aplicativos para Windows, Android, iOS. Então, alguns aplicativos que podem ajudar o estudante, quando eu dei aula para vocês, eu mencionei alguns deles. Nós temos aí o My Bible, eu gosto de usar esse. MySword, Holy Bible, The Word Bible, a Bíblia Strong, o Olive Tree. E tem o software Logos, né? Ele é pago, mas tremendo, é maravilhoso. Todos esses aplicativos aí, eles são magníficos, eles ajudam mesmo. Eu não sei quem já baixou algum deles, mas o My Bible, você tem os textos lá, tipo aquele interlinear. Você consegue ver o texto em português e hebraico, você consegue ver o texto em grego e português, e assim sucessivamente. Então, presta atenção. Se você ainda não é um perito, mas você vai se tornar, né? Você está estudando exegese, você, por enquanto, vai precisar do auxílio externo. Por enquanto, não. A gente sempre vai comparar a interpretação da gente com outros autores, né? Então, você vai ter que lançar a mão e estudar de verdade, adquirir alguns materiais quando possível. Alguns e-books aí são disponíveis, você paga uma taxinha e consegue baixar, né? Mas você vai ter que verificar se o autor que você está usando sabe fazer exegese. Já pensou se você pega um exegese de um autor que não sabe fazer? Aí você vai repassar uma interpretação errônea, né? Então, mesmo nessa etapa, é importante pensar cuidadosamente nos materiais que estão sendo usados. Devemos considerar a posição do autor do comentário, por exemplo. Devemos, pelo menos, ter noção da perspectiva teológica do autor, a fim de que pressuposições incongruentes com nossa orientação geral não sejam importadas inconscientemente. O possível problema aqui é semelhante ao que pode ocorrer quando usamos um instrumento de navegação. Se viajarmos uma longa distância, um pequeno erro numa bússola, por exemplo, pode nos colocar bem longe da rota. Assim, é importante fazer uma avaliação cuidadosa dos nossos instrumentos de interpretação. Então, se você começou errado, você vai parar longe da interpretação correta. Então, temos que verificar direitinho e saber se o autor que nós estamos consultando para nos auxiliar na exegese pensa pelo menos parecido com a gente. Que é o grande problema. Às vezes, pessoas usam autores que pensam de maneira distinta, totalmente diferente daquilo que pensam, então vão ter problemas na sua interpretação. Quero ver vocês aqui. Então, por exemplo, essa condição de ter aí muitos recursos hoje, por causa do uso da internet, às vezes se torna um grande problema. Está usando vários textos ali, não sabe, não conhece a fonte, não sabe se é um bom autor. Esse comentário que a Silvana fez aí foi muito importante, desse lencinho dobrado, né? Eu sei que uma época isso aí viralizou na internet e todo mundo mandava esse texto para todo mundo, e não é verdade. Esse conceito aí não se aplicava, principalmente nessa condição da ressurreição, né? A condição do lenço que estava na cabeça de Jesus estar num lugar à parte, eu prefiro ficar com a explicação do John Stott.
John Stott, no seu comentário de João, ele diz que ao ressuscitar, Jesus transpôs a mortalha. As faixas ficaram enroladas, porque quando Pedro chega e vê as faixas enroladas ainda no formato do corpo, mas ali murchas no chão, Pedro fica tentando entender. Jesus não se desenrolou, como ele falou, para desenrolar Lázaro. O corpo de Jesus transpôs a mortalha. As ataduras ficaram enroladas, Jesus saiu por elas. Aí o que ele fez? Ele tirou o lenço da cabeça e deixou a parte. Porque a mortalha era enrolada do pescoço para baixo e ele só colocava tipo uma bandana na parte superior da cabeça. Então, Silvana, fizeram uma aplicação muito incorreta desse lenço em relação a... né? E isso viralizou na internet, então, professor? Vixe, teve uma época que só falavam disso, né? Então, foi essa falácia, né? Então, quando a gente vai estudar, a gente tem que verificar a fonte, procurar autores que são autores consagrados aí na teologia, né? Autores cristãos, ortodoxos, que prezam pela ortodoxia, né? Porque aí você vai ter, sim, um material de ponta. E saber se ele é pentecostal, se você for pentecostal, né? Se ele é calvinista, se você for calvinista, se ele é arminiano, se você for arminiano. Porque, senão, em algum determinado ponto das teologias, vai chocar. Vai entrar em choque, e aí como é que você vai fazer? E a gente tem que tomar cuidado, né, professor? Porque, assim, às vezes você pode até concordar com o autor, mas lá no púlpito é a linha da igreja que você está, né? Que eu acho assim. Não, e outra. Você é da Assembleia, você é pré-milenista, né? Não tem como você chegar lá e. Então, isso aí é importante, Luiz, porque, por exemplo, em determinado ponto, nós vamos concordar com determinado autor, a gente pode usar isso dele, mas em outro ponto você vai discordar dele. Aí você tem que saber fazer essa separação, né? Não é tudo que ele fala que você tem que assinar embaixo. Você tem que saber tirar as espinhas do peixe, né? Lembra quando eu falava sobre isso? Você não vai chegar comendo um peixe sem analisar se ele tem espinha ou não, né? Então, nem todos os autores você vai conseguir aproveitar tudo. Aliás, de nenhum, né? Tem coisa que eu escrevo aí que você não concorda, tem coisa que você crê que eu não concordo, e assim sucessivamente. Mas na maioria das coisas a gente acaba concordando por causa da base da ortodoxia, né? A gente É igual, professor, a sistemática que o pessoal adota aí com a gente, né? É o Rodman Williams, pentecostal, né? Só que, assim, na escatologia, aí ele já difere um pouquinho da Assembleia. Eu gosto muito do Rodman Williams, a visão dele sobre o reino de Deus. Mas, escatologicamente, eu discordo totalmente dele. É porque ele é presbiteriano, né, professor? Ele é pentecostal, né? Por exemplo, Reginaldo disse que ele era presbiteriano. Eu não sei te falar essa informação. Por exemplo, o Wayne Grudem, né? O Wayne Grudem é batista, mas ele é calvinista. Ele é calvinista. Mas os calvinistas nem sempre concordam com ele, por ele acreditar na contemporaneidade dos dons espirituais. Ele não é cessacionista. E aí vai, né? Então, concordam em determinados pontos e discordam em outra. E você tem que ter maturidade de saber fazer a leitura e analisar essas coisas. Agora, os maus exegetas, você tem que já lançar fora, né? Esses aí, desses lencinhos dobrados aí, você já tem que sair correndo deles e não usar esse tipo de literatura. Então, inicialmente, vocês vão estar sempre colados em alguém. Assim que vocês tiverem habilidade para interpretar, vocês vão usar depois os textos para conferir. Por exemplo, eu fui aluno de 3 disciplinas no seminário do Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd foi uma das maiores referências da teologia
para nós, né? Um norte-americano que se criou na Bolívia e acabou aqui no Brasil, né? Mas considerado aí um excelente, maravilhoso teólogo. Tem coisas do Shedd que eu não concordava com ele, né? Porque a gente tem opinião diferente, mas eu não chego nem nos artelhos do Dr. Russell Shedd. Aí eu fui estudar porque que ele acreditava daquele jeito, porque que era assim. Então, a gente tem que colar nesses autores. Tomar cuidado com esse pessoalzinho de internet aí, ó. Tomar muito cuidado. A O internet... pessoal hoje usa muito, né, professor, o sentido, assim, o alegórico, né, lá da primeira escola lá de Alexandria, né? Acha sentido, assim, que vai fundo demais. Lembra, foi o nosso primeiro encontro, né? A gente chegou a estudar isso presencialmente juntos. Eu disse para vocês que o maior alegorista que eu já conheci na minha vida é aqui do Goiás. Aloísio. Aí, ó. É Aloísio? Eu lembro disso. Eu lembro, inclusive, de uma pregação dele com muita alegoria. O Orígenes deve revolver no túmulo até hoje, quando ele vê alguém que é mais alegórico do que ele, né? É lógico que existe alegoria na Bíblia. É lógico, mas aonde ela aparece, ela é clara. Agora, a alegorizar os textos que são textos que devem ter uma interpretação simples e comum, né? Sempre procurar algo nas entrelinhas, isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque vai achar. Porque a imaginação do ser humano, Luiz, ela é fértil demais, né? Vai achar, vai inventar. Isso aí é o que a exegese ajuda a gente a não cometer, quer dizer, encontrar uma aplicação para o texto que é contraditória ao que ela representa. Porque você pode achar uma aplicação que vai além, né, professor? Mas não pode ser contraditório ao que falava lá, né? Agorinha cai o link da aula e eu não vou mandar outro, aí fica por aí, mas só para vocês saberem que está faltando aí uns 2 minutinhos só. Mas o que o Luiz falou aí é essencial. É por isso que a gente está estudando exegese, justamente para não fazer a exegese, né? Para fazer exegese. Para deixar o texto falar e não falar no lugar do texto. Porque o método alegórico, o problema dele é que muitas vezes ele fala no lugar do texto. E nós temos que deixar o texto falar por si só. Então, a nossa intenção, e nós vamos buscar isso a partir de todas as aulas agora, é entender a intenção autoral, para depois a gente entrar nos princípios da hermenêutica e fazer a aplicação do texto, até chegar no sermão. Mas é entender primeiro, por que Paulo escreveu a carta aos Efésios? O que ele está dizendo? Por que Paulo escreveu aos Gálatas isso? Por que Jesus falou isso aos fariseus?